Olá, irmãos! Estamos começando mais um episódio do nosso DAT. E no capítulo de hoje, nós veremos o período mosaico, que vai desde o nascimento de Moisés, a chamada dele por Deus e a condução do povo a Canaã, que aí levam 40 anos e ele exerce o papel de legislador também. Nós veremos isso com o pastor Henrique, então fique conosco. Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, no DAT, Descomplicando o Antigo Testamento. E coube a mim, então, a responsabilidade de estar caminhando com vocês aqui a partir do período mosaico. Vamos estar então conversando aqui, falando um pouco sobre esse período muito importante da história do povo judeu, hebreu, os israelitas, E portanto um período que traz para nós a formação do povo na perspectiva, principalmente também da saída do Egito para a terra a qual o Senhor havia prometido aos pais, Nessa perspectiva, a gente precisa então contextualizar, perceber onde essa história começa. Eu gostaria de lembrar com vocês um pouco, então, da promessa que Deus faz a Abraão. Então, você vai voltar o seu texto, embora o nosso texto está a partir de Êxodo, mas eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo pelo menos alguns versículos de Gênesis, quando Deus encontra Abraão, ele faz algumas promessas. Vamos ver então essas promessas? Em Gênesis capítulo 17 diz, a partir do verso 1: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Isto posto, com essa leitura, relembrando essa promessa de Deus a Abraão, nós chegamos ao Êxodo, que cobre aí um período de 400 anos aproximadamente, 430, desse período de Abraão até Moisés, até o povo no Egito. A gente então tem essa que é chamado, por assim dizer, peregrinação do povo israelita, desde a sua origem, do chamado de Deus a Abraão, até chegar ao Egito. E portanto, nós temos então, nesse período, um dado muito importante de acordo com a promessa que foi feita de Deus a Abraão. Deus disse para Abraão, quando chamando Abraão, vocacionando Abraão, digamos assim, que ele faria fecundo, multiplicaria, portanto, a sua descendência. Você já estudou esse período anterior. Porém, um pano de fundo histórico, aqui está o fato de que, quando chegamos no Êxodo, e mais especificamente no primeiro capítulo,
do Êxodo, nós temos então esse dado aqui sendo introduzido logo no primeiro capítulo. A multiplicação do povo, a multiplicação dos hebreus. E é importante a gente focar aqui, porque aqui está uma situação em que daí vai se desenrolar, portanto, a questão da libertação do povo do Egito. Lembremos que a descendência de Abraão, que percorre aí então os filhos, né? Isaac, Jacó, os patriarcas, e é justamente na geração de Jacó que os israelitas vêm se deparar no Egito. E isso por causa de uma fome que acontece por toda a região na qual eles estão vivendo. Nesse período é bom lembrar que José, ele está no Egito, foi vendido por seus irmãos, né, por inveja. Você lembra muito bem dessa história. E, no entanto, nós temos a consciência, né, de que José foi parar ali no Egito por providência de Deus. E para esse tempo, como ele mesmo diz em Gênesis capítulo 50, né, foi para preservá-los em vida. Nessa perspectiva, o povo vai se deparar no Egito. José é governador, está conduzindo aquele período de fome, de escassez, né, por providência de Deus. O povo então, tendo conhecimento de José, José tendo conhecimento do povo, então tem aquele reencontro, né, de José com seu pai, com seus irmãos. Acontece que, por providência de Deus, o povo vai se instalar ali na terra de Gozém, ou de Gozém. O povo então instalado ali, vai se dar então um período que o povo vai se multiplicar, vai crescer, né? Então a descendência vai estar crescendo ali naquele povo, naquela terra. Nessa perspectiva, meus irmãos, nós percebemos, e aqui há um dado importante, né, em Êxodo, né? O primeiro capítulo começa mostrando então aqui, trazendo os nomes dos patriarcas, né, os filhos de Jacó, dentre eles José, e no verso 6 nós temos então aqui que José ele vem a falecer, e não apenas ele, mas seus irmãos e toda aquela geração. No verso 7 diz: mas os filhos de Israel foram fecundos, e aqui está o ponto importante, o ponto que nós precisamos estar atentos, né? E por que precisamos estar atentos? Por causa da promessa de Deus feita a Abraão. Então o verso 7 do capítulo 1 de Êxodo diz: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Bom, o que há de tão importante nisso? Primeiro, Deus fez uma promessa e essa promessa está sendo realizada. Segundo, é que entre mentes, diz o texto, né, um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, é levantado, e este rei que não conhecera a José, nem aquele período, né, no qual Deus agiu poderosamente com a sua providência, este rei, então, num projeto político de poder, assim contam também os historiadores, ele então busca fortalecer o seu trono, fortalecer a sua perspectiva de reino, subjugando também os povos que ali estão, né? O que ocorre? Então, no verso 9 diz o rei, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós
e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então aqui nós temos um ponto muito importante. E aí poderíamos dizer que levanta-se aqui um conflito. Daí, portanto, esse registro chamado Livro do Êxodo, que é atribuído a Moisés. Não é? E isso por quê? Porque nesse período que Deus, portanto, vai também cumprir uma palavra que ele trouxe a Abraão, quando ele disse que este povo que se multiplicaria a partir da sua prole, esse povo passaria um período de peregrinação, né? E que o Senhor iria então a visitar esse povo e livrá-los do subjugo, né? Dos seus opressores. Deus está cumprindo a sua palavra. No entanto, veja que esta situação acontece e ela não é sem razão. Tem aí então a providência de Deus, mesmo em meio a essa situação conflituosa. Deus está agindo na história e, portanto, na vida do seu povo. Nessa perspectiva, ele vai agir e trazer para o seu povo a libertação. Eis aí o porquê do livro de Êxodo e a sua importância para compreender, ademais ou mais adiante, o que Deus vai fazer. Devemos nos lembrar que precisamos considerar que ler o Antigo Testamento, as suas histórias, eles estão nos conduzindo a um lugar. E possivelmente nós veremos isso mais tarde, que vai nos conduzir a Cristo, nesta revelação progressiva de Deus, daquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está manifestando ao seu povo. Então, nessa perspectiva, nós encontramos aqui essa situação conflituosa. O povo se multiplica, o povo está crescendo e traz para os egípcios uma inquietação. Traz para os egípcios, traz para o faraó uma inquietação, uma preocupação, né? Pode acontecer que esse povo se torne forte, esse povo então queira sair, esse povo queira se levantar contra nós, né? E portanto, a partir dessa perspectiva do pensamento, o que ocorre é justamente que o povo começa a sofrer nessa servidão. É aí então que começamos a ver Deus agindo na sua história, na história do seu povo. E é interessante que eu me recordo agora aqui, queridos, que daquilo que Paulo escreve aos Romanos quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes um momento de aflição, de dor, de dificuldades, como foi aquela que José passou, tem momentos que a gente não consegue perceber a ação de Deus, mas Deus está agindo. E mesmo em meio àquelas dificuldades que o povo passara, Deus estava agindo, e por certo que não era nada por acaso, né? Mas Deus age em meio a circunstâncias conflituosas para mostrar o seu poder. E aí é interessante a gente já ressaltar aqui que o povo de Israel é um povo escolhido por Deus. É um povo escolhido por Deus para a manifestação do poder e graça de Deus para com todos os povos, né? Nessa perspectiva, então, percebemos a ação e o agir de Deus na vida do seu povo, para além do seu povo, para todos os povos. Nós vamos ver isso em alguns textos aqui
da palavra de Deus. No entanto, percebemos que no livro de Êxodo nós começamos a perceber esse conflito, e daí então vai surgir a figura do libertador, não é? O libertador, que por assim dizer é o personagem de maior expressão, né, do povo judeu. A Bíblia tem vários personagens, Hebreus é chamado os heróis da fé, mas esse personagem ele vai ser muito importante, né? A figura muito importante no povo judeu, porque ele vai trabalhar desde a saída do Egito, né? Como também na condução do povo até a terra de Canaã, quando Deus também vai estabelecer as leis, vai estabelecer então ali os seus estatutos e vai orientar a partir deste personagem, não é? A maneira, a forma como esse povo deveria viver e se conduzir nessa perspectiva de perceber a ação de Deus e o mover de Deus para o povo e para além do povo, não é? Evidenciando assim a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Então, que figura é essa? Vem surgir então aí a Moisés. Moisés, ele é justamente esse personagem que vai surgir aí como um libertador, ou grande, ou líder escolhido, o libertador, que vai ser aquele que há de conduzir o povo sob a mão de Deus, como algumas expressões aqui do texto diz, o dedo de Deus vai conduzir o povo à terra a qual o Senhor havia prometido a Abraão e ao seu povo, né? Então eu quero trabalhar aqui alguns textos. Primeiro, Êxodo capítulo 4, no verso 22 e 23, eu gostaria que você observasse essa expressão. Quando Deus então, ele ouve o clamor do seu povo, e é bom ressaltar isso aqui, antes mesmo de chegar em Êxodo capítulo 4, né? Eu quero voltar com você um pouquinho aqui, no Êxodo capítulo 2, verso 23, 24 e 25. Êxodo capítulo 2, 23, 24 e 25, que diz assim: Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Olha aí que coisa interessante. Com Isaac e com Jacó. Lemos aqui parte da aliança, não é? Enviou Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Queridos, aqui nós percebemos então, o fato é que Deus ouve o clamor do seu povo que está sob a servidão de um outro povo. Ora, diga-se de passagem que o Egito é a maior potência, né, como nação naquela época. E, portanto, muitos povos estão subjugados sob o domínio do Egito. Israel é um deles, né? No entanto, termos já percebido aqui dentro do contexto que o faraó está caminhando nessa perspectiva de escravizar e oprimir, da opressão a este povo e a outros povos por um projeto político de poder, né? E essa não é a direção de Deus, essa não é a vontade do Senhor, essa não é, nunca foi. No entanto, o Senhor ouve a oração, o clamor, o gemido do seu povo. E aí diz o texto: lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atentou para a sua condição. Qual era a condição de Israel? A condição de um povo oprimido. E aí, olha a expressão de Deus, agora sim, Êxodo capítulo 4, verso 22. Quando o Senhor chama Moisés para que este seja o agente, o instrumento que vai conduzir o povo, Olha a expressão como Deus então se refere ao seu povo.
dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. No verso 22, e 23 também diz: digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Veja, nesse tempo, e é bom aqui ressaltar que nesse tempo em que o povo está crescendo e se multiplicando, o faraó, ele emite um decreto de que todos os filhos, dos hebreus devem ser enjeitados pelos seus próprios pais. Flávio Josefo, um importante historiador no primeiro século, ele vai registrar esse fato e vai colocar que Faraó ele já tinha conhecimento de algumas questões que iam acontecer, dentre elas que haveria de nascer alguém, uma pessoa e que se levantaria nessa perspectiva como alguém importante, nessa perspectiva de conduzir o povo à saída do Egito. Flávio Josefo registra isso no seu livro, a história dos hebreus. E aí, o que faz Faraó? Sabendo disso e percebendo então esse crescimento exponencial do povo, dos hebreus, busca então de alguma forma exterminar. E ele então tem essa ideia de exterminar os nascidos, embora não todas as crianças. Ele coloca que os meninos, o sexo masculino, fossem enjeitados, mortos, e do sexo feminino, as meninas, continuassem vivas. É nesse tempo que uma família, por providência de Deus, resolve, portanto, guardar o seu filho, num período aí de 3 meses, e é quando não tem mais condições de guardar este menino. Eles então têm uma ideia, a sua mãe tem uma ideia de colocar este menino num cesto e permitir e colocar este menino no rio. É nesse tempo então que a filha de Faraó sai com as suas donzelas para o rio, e ali, vendo aquele cesto e o choro da criança, então se compadece e pega aquela criança e, portanto, dali então resolve cuidar daquele menino. Quem é este menino? Este menino é justamente Moisés. E aí a gente vê a providência de Deus, é Deus agindo, este menino que será chamado de Moisés, cujo significado é tirado das águas. Nessa perspectiva, então, Moisés vai ser criado na corte lá do Egito, tendo a sua própria mãe como uma espécie de babá, de ama, e aí, portanto, ele é criado na corte do Egito. No entanto, continua sendo criado por sua mãe, que por certo lhe passa toda a perspectiva do temor a Deus, da visão religiosa da qual os judeus então partilhavam, na perspectiva da caminhada com Deus. Em Moisés vai ser preparado na corte do Egito, e daí então vai ser essa figura importante. Interessante é que Estevão, estamos falando de Estevão já no Novo Testamento, ele vai trazer um testemunho antes de ser martirizado, de ser morto, apedrejado por conta do testemunho que ele dá sobre a sua vida com Cristo. Ele vai trazer no seu testemunho a figura de Moisés e colocar que este foi criado na corte do Egito em todas as leis, em todas as ciências. E esse é um dado importante, porque Moisés, ele é esta figura
né, e eu gosto de pensar desta forma, né, que Deus ele utiliza cada um com seus dons, talentos, suas perspectivas para aquilo que Deus quer fazer. Então era preciso que Moisés, era preciso essa figura dessa pessoa que pudesse ser então criado naquela corte, né, e tivesse a perspectiva do conhecimento das leis, de todas as coisas mais, porque isso vai ser utilizado lá na frente, e você vai estar aprendendo isso um pouquinho mais adiante com o pastor Djalma, né, quando as leis vão acontecer, né, já quando o povo está no deserto, né, indo para a terra de Canaã, já quase para se instalar, quando Deus então visita o seu povo, e Moisés então vai trazer as leis de convivência, cerimoniais e tantas outras coisas. No entanto, veja como Deus ele providencia com que Moisés ele possa ser instruído, e nessa perspectiva da instrução ele venha então conduzir o povo de Deus. É a providência de Deus, por certo. Bom, nessa perspectiva, queridos, o que nós percebemos? Moisés, então, ele cresce naquela corte e chega um dia em que ele vai então sair para ver o seu povo, ver o povo da terra, e ele vê então um egípcio maltratando um judeu. É quando ele então se levanta e, portanto, acaba ferindo o egípcio até a morte, né? E nada é descoberto até que ele, saindo no outro dia, percebe os dois irmãos, agora hebreu com hebreu, discutindo, brigando, e ele vai apartar, e é quando um deles diz assim: ué, você quer também nos ferir como você feriu o egípcio ontem? Então, percebendo que agora sim aquilo que acontecera já não é mais oculto, está descoberto. Então ele teme, e por essa razão, não é, ele sai e vai em fuga, né, para o deserto, temendo justamente que o faraó pudesse, não é, castigá-lo por isso. Por certo, isso ia acontecer. No entanto, ele vai para o deserto. Lá ele conhece, não é, no deserto ele conhece a sua esposa, conhece Jetro, que é um sacerdote de Midian, até o dia, né, isso passa-se 40 anos, até o dia em que Deus o encontra, quando ele está indo lá apacentar o rebanho de Jetro, o seu sogro, né? Ele então ele está indo apacentar o rebanho do seu povo, do seu sogro, desculpa. E nessa perspectiva, Deus o encontra. E aí você tem no texto aquela imagem, né, da sarça ardente, né? E lá no meio da sarça, o anjo que fala com Moisés, e Moisés, portanto, admirando aquela imagem, ele então se aproxima da sarça e ele ouve Deus falar com ele. Quando Deus então o chama e o convoca para esta nobre missão. Lembremos aqui que Deus ouve a oração do seu povo, o clamor do seu povo, e Deus está então providenciando todas as coisas. Moisés agora é o agente que vai ser conduzido nessa perspectiva. Então Deus o encontra e Deus então, portanto, convoca-o para livrar o seu povo da tirania, da opressão dos egípcios. Quero resumir aqui, por conta do nosso tempo, convido você a ler a história e dar uma olhada mais de perto nos detalhes. Eu não posso me ater aos detalhes, porque estamos trabalhando um panorama, né? No entanto, o que nós percebemos é que Moisés, ele aceita o desafio, mesmo com tantas dificuldades pessoais, internas, e ele externaliza isso para Deus, mas Deus então lhe encoraja, e portanto nesse encorajamento ele aceita o desafio e ele vai então como instrumento nas mãos de Deus
nessa perspectiva de Deus tirar o povo do Egito e conduzir à terra qual o Senhor havia prometido aos seus pais. Terra esta que mana leite e mel. Nessa perspectiva, irmãos, o que nós percebemos? Não é? Deus visitando o seu povo, não é? Deus ouvindo o clamor do seu povo, Deus levantando um líder, e que poderemos, assim, por assim dizer, um líder escolhido, um libertador, o qual vai ser esse agente, não é? Que vai conduzir o povo até o lugar que Deus escolheu, né? E portanto Moisés vem e tem toda aquela situação, né? Diante de Faraó, quando Deus então começa a manifestar o seu poder com sinais, prodígios, maravilhas. E é importante aqui que se diga, falei alguns minutos atrás, que nós devemos considerar as histórias bíblicas e ver para onde elas estão nos levando. Paulo vai dizer em Efésios, eu quero ler esse texto aqui, Efésios no capítulo 1, ele diz assim: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja, mais adiante Paulo vai falar sobre o mistério que esteve oculto, que agora é revelado e conhecido dos cristãos a partir do tempo da graça. Então, tudo que outrora aconteceu estava nessa perspectiva da revelação de Deus e da condução de Deus até Cristo. Tudo converge para Cristo. Então, nós temos aí em Moisés essa figura, esse líder, que é um protótipo, por assim dizer, de Cristo. Ele como um agente que prefigura o Cristo que no seu tempo veio para libertar o seu povo dos seus pecados. Veja que quando João, por exemplo, o profeta João, o último profeta, né, por assim dizer, do Antigo Testamento, que é aquela figura que, segundo profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, seria o Elias que viria para preparar o caminho do Senhor, né? Este profeta João, ele diz sobre Jesus, quando ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por que olhar para Moisés nessa perspectiva de um líder que é um protótipo de Cristo? Porque na revelação de Cristo a gente precisa ter o entendimento de que o Senhor está, e essa história maior da Bíblia, a redenção do povo de Deus, que portanto é de toda a humanidade e a partir de Cristo. Então, assim, a priori nós temos um povo que é um povo chamado povo santo, povo sacerdotal, chamado para ser santo, numa perspectiva de que esse povo ele possa então servir de exemplo para toda a humanidade, na perspectiva daquilo que Deus tem para o seu povo. Então, Moisés é esse líder que prefigura Cristo, que, portanto, aponta para Cristo. E por que ele aponta para Cristo? Nós vamos perceber isso quando ele diz de si mesmo, né? Em Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio, no capítulo 18, quando ele já está para se aposentar, vamos dizer assim, né? No capítulo 18, ele vai dizer no verso 18: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Isso é o Senhor falando para Moisés. O verso 17 diz:
Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, veja que ele faz referência a um profeta que virá depois dele e que é semelhante a ele. De qual profeta ele está falando? Senão do próprio Cristo. E aí nós vamos perceber isso lá no Novo Testamento, quando esta revelação ela é justamente completada em Cristo Jesus, não é? Então Moisés é essa figura, uma figura importante em Israel, não é? Importante por quê? Porque vai ser o libertador, vai ser aquele a quem Deus está levantando para trazer o povo, para conduzir o povo, tirar o povo da opressão e levar para a terra a qual Deus promete, né? E nessa perspectiva ele vai, não é, mostrar para Israel justamente as leis, né? Vai mostrar para Israel um novo modo de se viver, numa perspectiva daquilo que Deus então tem para o seu povo, não é? E a partir disso então ser essa figura, não é, que tipifica Cristo, que mostra que há um profeta que virá depois para então libertar o seu povo dos seus pecados. Queridos, já concluindo, indo para o fim, né, eu quero ler aqui um texto que nos mostra aqui algo muito importante, né? Em Êxodo capítulo 19, verso 6. Êxodo capítulo 19, verso 6. E aí agora nós já estamos chegando perto das leis, perto do que eu gosto de chamar, né, da escola, né, em que o povo vai justamente ser educado, né, para viver uma perspectiva do relacionamento com Deus, mas também do relacionamento com o próximo, né, relacionamento vertical, horizontal, e a partir daí então ser um povo educado na perspectiva da palavra, dos estatutos, dos mandamentos do Senhor, que por certo isso vai reverberar ou deve reverberar para os povos vizinhos, e a partir de então trazer para esses povos instruções divinas sobre como viver e viver bem com Deus e também com o seu próximo. Então, nessa perspectiva, nós já passamos aí, né, por esse tempo, e agora o povo está indo para o deserto, está indo para a terra, né? E aí a gente vai perceber que no capítulo 20 em diante vem os mandamentos, as leis de convivência. No entanto, olha que texto interessante, em Êxodo 19, verso 5 em diante, diz assim. Vamos ler a partir do verso 3, que diz assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Interessante aqui observar que o Senhor escolhe um povo e tira esse povo da opressão, chama esse povo da opressão para a liberdade, não é? A libertação, liberdade, não é? Para que esse povo, em pleno gozo de liberdade, possa viver tão unido a Deus e uns com os outros, numa perspectiva de que esta vivência seja educativa também para outros povos.
seja uma perspectiva de instrução para outros povos. É lógico que apontando para Cristo, apontando para o que vem adiante. E, portanto, veja só que coisa interessante. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Partindo aqui dessa última expressão, toda a terra é minha. Veja, então, que a misericórdia de Deus se estende para todas as nações. Uma pergunta que sempre faço: por que Deus escolheu uma nação e não todas as nações? Tem perguntas que só cabe a Deus. No entanto, Deus escolheu essa nação para revelar o seu nome, graciosamente, para revelar o seu amor para com todos os povos, convergindo em Cristo. E é por essa razão que Pedro vai dizer lá, quando ele diz sobre a igreja, que é o novo Israel de Deus: vocês são minha propriedade exclusiva, peculiar, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhamos então para Israel nessa perspectiva e caminhamos nessa perspectiva. Isto posto, esse povo agora vai receber leis de convivência. Devem estar atentos a essas leis, a esses estatutos, a fim de cumprir cabalmente o propósito de Deus para a vida deles nessa terra. Você vai ter então esta aula agora adiante com o pastor Djalma. Qual a importância de Moisés, olhando para uma perspectiva do Antigo Testamento para o Novo, já que em Moisés a lei é levantada e agora nós estamos também diante da graça? Respondendo à pergunta, a relevância de Moisés, visto que nele é suscitado as leis, a relevância está no fato de que este Moisés tipifica Cristo. Ele não é o Cristo, ele tipifica, ele nos mostra, ele nos revela, ou melhor, Deus revela-se, a partir desse chamado, dessa vocação que apontará para o Cristo. E as leis suscitadas em Moisés, como diz Paulo aos Gálatas, é um aio, é um pedagogo, é uma instrução, ou seja, que nos leva a Cristo. Em Cristo, como diz Paulo em Gálatas, ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, justiça que é pela fé do Filho de Deus. Então, Moisés, ele tem a relevância por ser aquele que foi levantado como um grande libertador em Israel, que recebeu a palavra do Senhor, que conduziu o povo a partir destas palavras e que apontava justamente para o grande profeta, o profeta que viria a partir dele, trazendo agora a partir daquelas leis, no cumprimento dele, a graça, para que a partir da graça pudéssemos viver, para a glória do Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe, nos dê entendimento e luz para termos clareza e possamos então aguçar no entendimento das Escrituras, de forma com que essas Escrituras venham nortear o nosso coração na perspectiva da graça, para a glória do Senhor. Deus nos abençoe.